Graças a paz, amada igreja, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Eu peço para que todos os irmãos vão abrindo a palavra de Deus no livro de Lucas. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Trabalharemos dos versículos 13 até o versículo 33, amém? Enquanto os irmãos vão abrindo a palavra de Deus, nós vamos introduzindo o tema. Amados, muitas pessoas ao ouvirem sobre o sacrifício de Cristo e todo o seu sofrimento, já encontrou já? Ao olharem e terem em mente uma perspectiva natural das coisas, uma perspectiva secular, uma perspectiva mundana, naturalista das coisas, muitas vezes essas pessoas acabam não entendendo o verdadeiro motivo da obra de Cristo e qual foi o seu real ministério aqui na terra. Muitas vezes essas pessoas que não compreendem corretamente qual foi o ministério de Cristo e por que motivo o sacrifício que foi feito, muitas vezes eles olham para Cristo como sendo simplesmente mais um mártir, como sendo simplesmente mais um daqueles que morreu pelos seus ideais, mas não acabou conseguindo implantar os seus ideais de forma eficaz aqui na terra. Esse pensamento secular, esse pensamento naturalista, muitas vezes ele alcança o nosso meio. E nessa nossa caminhada, nesse id que o Michael pregou há alguns minutos atrás, nós, ao ouvirmos isso e ao ouvirmos esse pensamento mundano, esse pensamento naturalista das coisas, muitas vezes nós somos entristecidos, nós passamos a ficar preocupados. Isso muitas vezes nos gera dúvidas. Muitas pessoas veem Cristo como um revolucionário, que foi aquele que mais se aproximou de resolver o problema humano, mas que não conseguiu resolver problemas por causa que o Império Romano o matou. Muitas vezes, amados, esse pensamento é divulgado e chega aos nossos ouvidos gerando dúvida, gerando medo. E muitas vezes, quando nós temos esse medo gerado nos nossos corações, passamos a pensar no ministério de Cristo de forma diferente. Passamos a não compreender o verdadeiro interesse dele em morrer por nós aqui na terra. Muitas vezes nós, pelo medo, somos levados a almejar promessas bem menores do que aquelas promessas que ele realmente fez para cada um de nós. Essa ideia contemporânea, naturalista, muitas vezes chega aos nossos ouvidos e nos faz pensar que esse Jesus Cristo, que morreu, que foi crucificado, está distante de nós, está afastado de nós por 2000 anos de história. Mas não é isso que a palavra nos mostra. Esse Cristo que morreu e foi crucificado, ele não está distante de nós por 2000 anos de história. Não foram os soldados romanos que afastaram o nosso Criador, o autor e consumador da nossa fé, de nós. E é isso que nós vamos tratar nessa noite. O texto bíblico dessa noite que nós vamos expor, ele vai de certa forma confrontar essa ideia naturalista, essa ideia secular. Amém? A palavra de Deus diz assim, Lucas 24, dos versículos 13 ao 33. E eis que no mesmo dia, dois deles passaram para uma aldeia, iam para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou, ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe,
És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes respondeu: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais, de madrugada, foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu, e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Amém? Peço para que todos curvem a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença, desejamos, suplicamos a Ti, que o Senhor venha nos ensinar a Tua Sagrada Escritura, que o Senhor venha iluminar esse texto, para que venhamos conhecer mais de Ti. Revela-te a nós nesse momento, Senhor, que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração estejam abertos para receberem a Tua Santa Palavra, para que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes do Teu Santo Evangelho. Trabalhe em nós, nos corrija onde estivermos errados, nos admoesta, nos exorta, nos encoraja a sermos mais parecidos contigo, a proclamar o Teu Santo Evangelho e a viver uma vida conforme a Tua santa vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, amados, o texto aqui começa nos dizendo no versículo 13: E eis que no mesmo dia. Que dia era esse que a palavra de Deus está citando aqui nesse versículo? E no mesmo dia, no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição, no mesmo dia da ressurreição de Cristo, tudo isso que nós vamos ler está acontecendo. No mesmo dia em que Maria Madalena e outras mulheres foram até o túmulo e só encontraram lá no sepulcro 2 anjos que afirmaram a elas que ele vive, que Cristo vive. Naquele mesmo dia em que Pedro correu até o sepulcro, mas não encontrou lá nada além do que faixas e lençóis, o corpo de Cristo. E no mesmo dia iam 2 deles. 2 deles quem? 2 de quem? 2 discípulos, que claramente não são um dos apóstolos, 2 discípulos. E eis que no mesmo dia 2 discípulos, 2 deles, iam para uma aldeia que distava de Jerusalém estádios. Essa aldeia chamada Esaú tinha uma distância. Emaús, desculpa. A aldeia de Emaús tinha uma distância de Jerusalém de 60 estádios. Alguns teólogos concordam entre si
que essa distância de 60 estádios equivale a 11 quilômetros nos dias de hoje. Então esses discípulos, esses 2 discípulos, iam no dia da ressurreição, saindo de Jerusalém para a aldeia de Emaús, numa distância sendo percorrida de 11 quilômetros. Mas o que esses discípulos estavam fazendo saindo de Jerusalém? Sendo que aquele era o dia da volta de Cristo, sendo que aquele era o dia da promessa da ressurreição do nosso Senhor. O que eles estavam fazendo? Por que eles estavam lá? Aqui a palavra diz que eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Tudo aquilo que? O que havia sucedido? Sobre o que eles estavam conversando? Eles estavam conversando sobre aquele momento ímpar da história. Um momento que não teve outro igual. Aquele momento em que Cristo Jesus teve todo o seu ministério aqui na terra. Aquele momento em que Cristo passava por toda a Judéia, por toda a Galileia, curando enfermos, expulsando demônios. Esse era um momento ímpar, esse era um momento diferente, eram dias diferentes de fato. Então eles iam conversando sobre isso, e mais do que isso, eles iam conversando sobre o que esse Cristo sofreu. Eles iam falando entre eles o que aconteceu com Jesus naqueles dias. Além deles falarem o que aconteceu com Jesus, eles iam falando também de que forma que Jesus padeceu, de que forma que ele foi torturado, de que forma que ele foi sacrificado na cruz. Eles iam falando também sobre tudo isso que tinha acontecido naquele último momento, em que ao ser crucificado e ao ser morto, os céus viraram em trevas. Sobre isso eles estavam conversando. E nessa caminhada de 11 quilômetros, amados, eles tiveram um tempo produtivo. Para além de conversarem sobre isso, conversarem também sobre quais eram as suas expectativas nas semanas anteriores e quais eram agora os seus sentimentos relacionados à morte de Cristo. E nesse momento, amados, Jesus se aproxima e passa a conversar com eles. Só que no versículo 16 diz: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Jesus se aproximou deles e começou a conversar com eles. Porém, eles não reconheceram a Jesus. A versão da Bíblia King James diz: os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. O texto, amados, parece nos fazer pensar que o próprio Deus impediu que aqueles discípulos reconhecessem a Jesus. O próprio Deus cobriu os olhos deles para que eles não reconhecessem a Jesus naquele momento. Talvez para tratar com eles algo que nós não sabemos. Mas sabemos que nesse cobrir dos olhos, nessa cegueira que eles estavam tendo para reconhecer a Jesus, nós podemos tirar algumas lições, como faremos adiante. E o versículo 17 diz assim: e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? Jesus sabia de todo o acontecido. Ele tinha sido o sofredor de toda aquela tortura. Ele tinha sofrido aquele sacrifício. Ele tinha morrido na cruz do Calvário. Mas ele olhava para aqueles homens como quem não visse motivos para aquela tristeza que eles estavam tendo. Cristo falava com os discípulos a caminho de Emaús como se não houvesse motivo nenhum para que eles estivessem tristes. Não havia motivo algum para que aqueles discípulos estivessem frustrados. E o versículo 18 diz assim, irmãos: e respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Esses discípulos, eles se espantam
quando Jesus mostra que ele não entendia o motivo para tamanha tristeza. Esses discípulos, eles se espantam porque aquele era um momento tão diferente, era um momento tão ímpar, era uma figura, aquele Cristo que foi morto e pendurado no madeiro, era uma figura tão emblemática que era inadmissível que alguém que passasse por Jerusalém não conhecesse aquela história que estava acontecendo. Era inadmissível que um peregrino que passasse por Jerusalém não conhecesse qual motivo que eles estavam tristes. E Jesus perguntou, quais? Jesus perguntou quais são essas informações, quais são essas notícias que ele não sabe, eu não sei por que motivo vocês estão tristes. E o versículo 18, o versículo 19 diz, e ele perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Aqui, esses discípulos que estavam a caminho de Emaús, sem reconhecer o próprio Cristo, iam falando para Jesus sobre o que tinha acontecido na vida de Cristo. Eles iam falando quais eram as notícias, o porquê motivo eles estavam tristes. E eles deram para Jesus muitas verdades. Eles realmente informaram a Jesus sobre os ocorridos. Tem algo errado escrito aqui? Eles falaram algo de errado para Jesus? Não, eles não falaram nada de errado. É claro que Jesus ele não é somente um homem, um profeta, como eles afirmaram. É claro que Jesus é o próprio Deus encarnado. É claro que além de Jesus ser homem e ser profeta, que é um dos ofícios dele, eles estão certos em afirmar isso. Nós sabemos também que Jesus é o próprio Deus. Eles estão certos também, amados, em afirmar que Jesus era um homem poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. Eles estavam certos em afirmar isso. E é bem verdade também que os príncipes e os sacerdotes daquela cidade crucificaram a Cristo e mataram a ele no madeiro. Tudo isso é verdade. Tudo isso Cristo sabe. E todos sabiam naquela época. Só que qual é o problema disso tudo, amados? O problema é que a má interpretação do ministério de Jesus e uma expectativa errada que eles tinham no futuro fizeram com que esses discípulos se sentissem frustrados. Eles se sentiram tristes. Eles se sentiram cabisbaixos. Eles estavam desapontados. Toda essa situação que aconteceu com Cristo, essa morte na cruz, fez com que eles se frustrassem. E o versículo 21 mostra que é esse o motivo deles estarem tristes. E nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Amados, esses discípulos, eles criaram uma expectativa errada no futuro, acreditando que Cristo veio ao mundo para estabelecer um reino terreno naquele momento. Eles acreditavam que Jesus Cristo tinha vindo até Jerusalém para fazer uma libertação política naquele momento. É isso que esses discípulos pensavam. Eles pensavam que ia aparecer diante deles um rei com uma coroa cheia de pedras preciosas. Mas o que eles viram? Eles viram um homem sendo entregue à tortura e morto na cruz do Calvário. Eles se sentiram desapontados. Não era isso que eles estavam esperando. Aqui o teólogo William Barclay, ele diz que esse versículo são palavras de homens cujas esperanças estão mortas e enterradas.
As palavras que esses homens falaram para Jesus nesse momento são palavras de homens cuja esperança está morta e enterrada. Eles não tinham mais esperança, eles não tinham mais expectativa de um futuro feliz, e por isso eles saíram de Jerusalém, por isso eles resolveram não esperar, por não conhecer de fato qual era o ministério de Cristo, por não ter uma visão correta do futuro. Eles saíram de lá, porque não apareceu um rei com uma coroa cheia de pedras, porque aquilo que eles desejavam, aquilo que eles almejavam, aquele plano que eles tinham no coração deles, não foi realizado, e por isso eles saíram de Jerusalém a Emaús, numa caminhada de 11 quilômetros. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, sobre toda essa nossa esperança, já o terceiro dia, sobre toda essa nossa esperança está a morte, sobre toda essa nossa esperança foi gerado tristeza, e por isso nós saímos de Jerusalém, por esse motivo nós estamos tristes, por esse motivo nós estamos frustrados. E os versículos 22 a 24 dizem assim: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, e dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Esses homens estavam tão desapontados, esses discípulos estavam tão tristes, tão cabisbaixos, que mesmo com o testemunho de mulheres que viram anjos proclamando a vida de Cristo, a ressurreição dele, eles não acreditavam. Mesmo com Pedro correndo até o sepulcro e vendo que lá só estavam as faixas, mesmo assim, no coração deles não tinha sido despertado a esperança. Aquele testemunho para eles foi como nada, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, e por isso eles estavam desapontados, eles estavam tristes, saindo da cidade. Na percepção que eles apresentam aqui, amados, a morte, ela impera, ela reina sobre qualquer pessoa e acaba com toda a esperança. Esse era um momento difícil para eles, esse era um momento de desistência, esse era um momento deles largarem toda a esperança que eles tinham em Cristo e procurar um novo Salvador. Esse era aquele momento em que eles estavam frustrados quanto à sua expectativa no futuro, e eles voltariam para a sua vida rotineira, agora sem esperar uma remissão de pecados, agora sem esperar uma nova transformação política daquele local. Eles estavam tristes, e muitas vezes nós agimos da mesma forma, irmãos. Nós criamos expectativas erradas quanto ao Evangelho. Nós criamos expectativas erradas quanto àquilo que nós receberemos no futuro de Cristo. Nós olhamos para o Evangelho, olhamos para Cristo, olhamos para a nossa conversão e achamos que nós vamos receber prosperidade financeira e somos frustrados. Nós olhamos para a nossa vida, achamos que nós vamos receber somente saúde e nós adoecemos. Nós olhamos para toda aquela promessa de Cristo e achamos que vamos encontrar nisso dinheiro, riquezas, um reino nessa terra, e nós não encontramos nada disso. Nós achamos muitas vezes que nós vamos encontrar paz entre os nossos próximos, e o que muitas vezes nós encontramos é espada, e nós nos frustramos e saímos do caminho de Jerusalém e seguimos para o caminho de Emaús. Nós ficamos desesperançosos, nós abandonamos muitas vezes a nossa esperança. Muitas vezes, amados, uma falsa perspectiva por nós pensamos que nós receberemos aqui nessa vida
uma coroa. Como consequência do sacrifício de Cristo. Mal sabemos nós entendemos que o que nós devemos, a coroa que nos cabe nessa vida, não é nada mais do que uma coroa de espinhos. Muitas vezes nós colocamos expectativas erradas no futuro, e é isso que eles estavam fazendo. Versículo 25, Jesus responde a essa tristeza deles. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Ó nécios, fracos de entendimento, ó tardos, lentos para entender. Vocês são nécios, vocês são fracos de entendimento, vocês são tardos, vocês estão demorando para entender qual é o real ministério que Cristo veio cumprir aqui. Vocês estão demorando para entender qual é a expectativa que vocês devem ter do futuro. Não compreenderam corretamente o ministério de Jesus, não compreenderam as profecias do Antigo Testamento que dizem respeito ao ministério de Jesus. Aqui Jesus mostra que toda a desesperança, toda a aflição, toda essa tristeza que eles estavam sentindo era por um mau entendimento daquilo que Cristo tinha para eles. Era por uma má compreensão daquilo que era realmente o planejamento de Deus, aquilo que era realmente a promessa de Deus para a vida deles. No versículo 26 diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Aqui, nos cultos de quarta-feira, amados, nós estamos aprendendo muito sobre a soberania de Deus. E nós aprendemos da soberania de Deus e vemos na palavra que, de fato, nenhum momento da história passou desapercebido por Deus. Nenhum momento da história, nenhum do controle de Deus. Ele é soberano e reina sobre tudo e todos. Mas esses discípulos nécios, tardos de entendimento, acreditaram que tudo aquilo tinha fugido do controle. Eles acreditaram que aquele que estava ali para remir a Israel tinha sido morto por romanos e o controle tinha fugido da mão de Deus. Durante toda a história da humanidade, Deus nunca precisou de um plano B, amados. É isso que nós estamos aprendendo aqui na quarta-feira. Deus nunca precisou de um plano B. Todo o seu plano é executado de forma minuciosa, perfeitamente como aquilo que ele tinha decretado. Nada foge do controle dele. E é errado, inclusive, nós pensarmos que sequer um açoite que Cristo recebeu fugiu do controle de Deus. Não fugiu. E para que a gente saiba isso, eu peço para que os irmãos abram em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. 1 Pedro 1, versículos 10 e 11. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. O Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento estava revelando a pessoas, a profetas, tudo aquilo que Cristo havia de padecer. E nada fugiu disso que foi decretado. Nada fugiu desse. Todo o sofrimento de Cristo já era decretado por Deus e é essencial para que Cristo satisfizesse
a ira de Deus e nos desse a salvação gratuitamente. Era necessário todo o sofrimento para que se cumprisse o que estava escrito no Antigo Testamento, irmãos. E o versículo 27 diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Agora Jesus ia aplicando todas as profecias do Antigo Testamento, para mostrar que de fato era necessário que Cristo padecesse por todas essas coisas. Para que a gente observe a mão soberana de Deus sobre toda a história, sobre todo o sofrimento, nós vamos perceber aqui algumas partes do ministério de Cristo, que já estavam profetizadas no Antigo Testamento. Percebam, em Miqueias capítulo 5, versículo 2, foi profetizado que Cristo nasceria em Belém, e em Belém ele nasceu. A matança dos meninos de Belém, feita por Herodes, foi para que se cumprisse o que foi dito em Jeremias 31:15, e foi feito pelas mãos de Herodes isso. Jesus nasceu em Nazaré. Jesus nasceu em Nazaré. Não nasceu em Nazaré. Jesus ele iniciou seu ministério em Nazaré para que ele fosse desprezado, conforme foi profetizado em Isaías 49:7. O ministério de Jesus se inicia em Cafarnaum, nos confins de Zebulon e Naftali, conforme foi profetizado em Isaías 9, versículos 1 e 2. Jesus foi o redentor do povo gentil, conforme já estava profetizado, amados, em Isaías 42, do 1 ao 4. Jesus pregava por meio de parábolas, conforme foi profetizado em Isaías 6, do 9 ao 10, e em Salmos 78, 2. Em sua entrada triunfal, Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, para que se cumprisse o que foi dito lá atrás, em Zacarias 9:9. Então, como vamos dizer que alguma coisa fugiu do controle? Cada um desses detalhes do ministério de Cristo já havia sido decretado, já havia sido profetizado no Antigo Testamento. Jesus foi traído por Judas em troca de 30 moedas de prata. Após o suicídio de Judas, essas moedas foram usadas para comprar o campo do oleiro, conforme profetizado lá atrás, em Zacarias 11, versículos 12 e 13. Os soldados cuspiam no rosto de Jesus, conforme já havia sido decretado, em Isaías 50, versículo 6. Os soldados repartiram as vestes de si, tirando só, conforme já havia sido decretado e profetizado em Salmos 22, 18. Antes de sua morte, Jesus brada: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Conforme já havia sido profetizado em Salmos 22, 1. Toda dor, todo sofrimento, cada uma das investidas que Cristo tomou, cada noites, os cravos nas mãos, a sua morte de cruz, era para que se cumprisse o que estava escrito em Isaías 53. Então, em nenhum momento da história, em nenhum momento da crucificação e do sofrimento de Cristo, Deus saiu do controle. Em nenhum momento. E muitas vezes, amados, nós somos como esses discípulos. Muitas vezes, em nossos momentos de tristeza, em nossos momentos de aflição, por uma má compreensão dessas verdades ditas por Deus no Antigo Testamento e cumpridas por Cristo, pela má compreensão dessa vontade de Deus, nós começamos a duvidar. Por uma má compreensão, nós nos sentimos desanimados e nós nos comparamos a esses discípulos nécios, fracos de entendimento, tardos, lentos para compreender, e nós não devemos ser como eles. Cada detalhe era necessário para que o plano de salvação se cumprisse. Em momento algum, amados, Roma esteve no controle. Em momento algum, Roma esteve no controle do plano de redenção. Deus estava. Deus estava sobre o comando de tudo, estava soberano sobre tudo. Eu peço para que os irmãos abram em Atos,
capítulo 2, versículos 22 e 23. Atos 2, 22 e 23. Atos 2, 22 e 23 diz assim: Homens israelitas, escutai essas palavras. Há Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pela mão de injustos. Tudo isso tinha sido decretado pelo próprio conselho de Deus, que ele fosse entregue, morto, crucificado pela mão de injustos. Ainda no livro de Atos, capítulo 4, versículos 27 e 28. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Tanto Herodes, como Pôncio Pilatos, como os gentios, como os povos de Israel, tudo o que eles fizeram na vida de Cristo já havia sido determinado por Deus. Então eu pergunto a vocês, amados, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Não era necessário que ele padecesse por tudo isso? Sim, amados, era necessário. Conforme nós vemos em Hebreus capítulo 10, era necessário o sacrifício de sangue, o sacrifício perfeito. Era necessário que Cristo fosse levado à cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida. Um açoite a menos, um decreto que Deus estabeleceu no Antigo Testamento que não fosse cumprido, faria com que nenhum de nós tivéssemos salvação. Se em alguma coisa Cristo não cumprisse aquilo que já estava predito dele, nenhum de nós teríamos recebido salvação. Tudo o que aconteceu foi necessário, tudo o que aconteceu estava. Versículos 28 ao 31 diz assim: E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. O que é interessante nós observarmos nesses versículos, amados, é que durante toda essa conversa, toda essa caminhada que Jesus percorreu por eles, falando sobre as Escrituras, revelando aquilo que havia no texto do Antigo Testamento, mostrando quais eram as profecias, mostrando que era de fato necessário que Cristo padecesse por todas essas coisas. Agora Cristo entra juntamente com eles nos aposentos, e até aí eles não tinham reconhecido, até aí eles não sabiam que aquele que falava essas coisas era o próprio Cristo. E aqui agora no versículo 31, abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Durante todo aquele momento, eles ainda não tinham reconhecido a Jesus. Durante todo aquele ensinamento, eles ainda não sabiam que ali se tratava do próprio Cristo. E naquele momento em que Jesus se revela a eles, em uma fração de segundos, ele já desaparece. E nos versículos 32 e 33 dizem assim:
e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Versículo 32. Eu gostaria de falar com vocês sobre 3 lições que nós podemos tirar desse versículo, amados. Primeira lição: mesmo que não estamos enxergando Cristo ressurreto face a face, devemos confiar nas Escrituras Sagradas. Mesmo que nós não saibamos que é Ele que nos revela essa Escritura, mesmo que aquele que nos ensina não tenha a face de Cristo, do Cristo ressurreto, nós devemos ainda assim confiar nessas Escrituras Sagradas. Mesmo que Ele não esteja aqui ressurreto na nossa frente, iluminando o texto bíblico, ainda assim nós devemos sentir o nosso coração arder por essa Escritura. Ainda assim nós devemos sentir o nosso coração arder pela revelação de Deus. Ainda assim nós nos devemos sentir temorosos e ardentes, porque sabemos que por meio dessa palavra sai a própria palavra de Deus. Mesmo que não vendo Ele face a face, mesmo que não estando frente a frente com Cristo ressurreto, devemos saber que Ele está entre nós, falando para cada um de nós, mesmo que os nossos olhos não vejam isso. Segunda lição que eu gostaria de tirar desse versículo: para interpretarmos e conhecermos a palavra de Deus, é extremamente necessário que o Espírito Santo ilumine o texto bíblico. Talvez esses homens, esses discípulos, conhecessem o Antigo Testamento, mas eles não compreendiam o Antigo Testamento. Na teologia, amados, nós temos, nós dividimos a revelação de Deus, não só a revelação, mas a forma que Ele se comunica. Uma das formas é a revelação. A revelação está aqui, a revelação escriturística, tudo que Ele nos deu. Mas além da revelação, nós temos a iluminação, porque é impossível que nós venhamos compreender o texto bíblico se Ele próprio não nos trazer a compreensão. É impossível que por nós mesmos, ao lermos o texto bíblico, nós venhamos entendê-lo, se Cristo não iluminar ele para nós. Se por meio do Espírito Santo Ele não iluminar esse texto, para que venhamos compreender a vontade dele. É impossível. Então a segunda lição é essa: somos completamente dependentes de Deus para que conheçamos as Escrituras. Não basta eu ter uma Bíblia, eu necessito da iluminação do Espírito Santo. Terceira lição que eu gostaria de tirar desse versículo: quando o Espírito Santo ilumina o texto, nossa esperança ela é redirecionada e reavivada para promessas que são infinitamente maiores do que aquela que nós tínhamos antes. Porque antes nós tínhamos expectativa de um reino terreno, antes nós tínhamos expectativa de um Messias que nos trouxesse saúde, antes nós tínhamos expectativas no Cristo que nos trouxesse riquezas. Mas agora, com a iluminação do Espírito Santo, eu vejo que a promessa que Ele tem para cada um de nós é infinitamente maior. É infinitamente maior, amados. O coração dos discípulos, ele ardia, e os nossos corações também devem arder, porque a liberdade política, amados, que eles achavam que iam receber, é muito pouco quando comparado à liberdade do pecado. É muito pouco eu comparar uma liberdade política que eu poderia receber na vinda de um Messias com a liberdade que eu recebi de Cristo quando Ele foi crucificado por nós. Porque a prosperidade financeira é muito pouco quando comparada à comunhão com Deus. Muitas vezes tem tanta igreja comparando essa promessa tão chula, comparando uma promessa que a própria palavra não nos deu, e essas pessoas criam expectativas
em uma vida próspera financeiramente, sendo que a palavra nos promete coisa muito melhor do que isso, sendo que a palavra nos promete uma vida de comunhão com Ele. Porque até mesmo um império, um reino, poder, dinheiro, tudo isso não é nada comparado com a promessa do reino dos céus. Então, amados, essas são as lições que eu tinha desse versículo. Continuando para a gente finalizar, no versículo 33 diz assim: e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. As esperanças deles, amados, foram redirecionadas. As esperanças desses homens foram reavivadas. Eles tiveram uma nova expectativa. Agora eles viram em qual promessa eles deveriam crer. Agora eles entenderam qual era o caminho que eles deviam seguir. Aqueles homens que estavam a caminho de Esaú, desesperançosos, que estavam tristes a caminho de Esaú, que chegaram até Esaú, agora eles olham para trás e veem que lá existe uma promessa infinitamente melhor. Lá em Jerusalém existe uma promessa de vida eterna, coisa que muitas vezes nós não buscamos. Nós muitas vezes nos preocupamos com promessas inferiores. Eu convido vocês nessa noite, amados, a terem a sua esperança redirecionada e reavivada para a Nova Jerusalém, para o caminho da esperança, para o caminho da real promessa, para o caminho daquela promessa a consumação dos séculos. Amém, amados? Devemos orar por isso, para que Deus ilumine o texto bíblico, que ao iluminar o texto bíblico, a nossa compreensão da vontade de Deus seja implantada no nosso coração, e que a partir daí nós venhamos redirecionar nossa esperança, nós vamos ter uma nova expectativa do futuro, que não é um futuro para aqui e agora, é um futuro para o reino celestial, é um futuro para um reino que é distante do pecado, onde não há dor nem ranger de dentes. Amém, amados? Peço para que todos curvem a sua cabeça nesse momento, venhamos orar para que Deus complete a leitura do texto. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui sabendo que muitas vezes temos sido nécios e tardos para compreender a Tua vontade para nós, mas que o Senhor venha iluminar a Tua santa palavra e abrir os nossos olhos para que venhamos de fato saber qual é a Tua vontade. Que o Senhor venha trabalhar em cada um de nós e que se em algum momento, por meio de pregações heréticas da Tua santa palavra, ou por meio das conclusões que o nosso coração tira a respeito da má compreensão do texto, que o Senhor venha tirar toda essa má compreensão e que o Senhor venha nos redirecionar a nossa esperança, dê a nós a fé, perdoa a nossa incredulidade e mostra para nós o caminho da Nova Jerusalém, que venhamos nos afastar dessa vila de Emaús e que nós venhamos nos direcionar para a Nova Jerusalém, onde é o caminho da promessa e da esperança. Faz em nós o Teu querer, nos molda ao caráter de Cristo. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.